vamos nessa, vamos começar a nossa unidade temática Processo Judicial Tributário. Vamos inicialmente tratar das características norteadoras desse processo judicial tributário, que não deixa de ser o processo civil comum, só que aplicado ao direito tributário. Não, a única distinção básica, e que inclusive é regulada no próprio Código de Processo Civil, são alguns privilégios constitucionais e de acordo com o princípio da igualdade que são estabelecidos para a fazenda pública. Então vamos falar aqui das espécies, das características norteadoras desse processo, das espécies de processo judicial tributário e dos princípios constitucionais aplicados a este processo judicial tributário. Então, vamos lá. Vejam aí que o processo tributário pode ser classificado em dois: o processo tributário administrativo e o processo tributário judicial. O administrativo vamos estudar na próxima unidade temática, na unidade temática de número 16. Né? Veja que não há um código de processo tributário, sejam para questões judiciais ou administrativas, mas existem leis específicas. Você vai estudar comigo aqui a lei de execução fiscal, as principais características da lei de execução fiscal. Você que está estudando para juiz federal, é importantíssima a lei de execução fiscal, a lei 6.830 de 80. Também vamos estudar aqui a lei de medida cautelar fiscal, para você que está estudando, por exemplo, para as procuradorias estaduais, municipais, e para a Procuradoria da Fazenda, cai muito lei de medida cautelar fiscal. E temos também uma lei de processo administrativo tributário que regula especificamente, né, esse processo. Mas não há um código em si. Existem leis esparsas. Né? E, claro, também se aplica, no que for cabível, o Código de Processo Civil tranquilamente. Então, cada ente federativo tem competência para legislar, por exemplo, sobre processo administrativo tributário. Agora, sobre processo judicial tributário, vocês sabem que quem tem competência é a União, ok? Então, o processo administrativo tem uma classificação também no sentido de o processo ser contencioso ou voluntário, e vamos estudar isso, né, no momento apropriado. No contencioso, há impugnação ou reclamação administrativa por parte do sujeito passivo, o contribuinte ou responsável tributário. No voluntário não há essa discussão. O principal instituto aí do processo administrativo voluntário é a consulta administrativa, né, ocorre quando o contribuinte quer tirar uma dúvida pertinente em relação à legislação tributária. Veja, e aqui que é o mais importante, o processo judicial tributário, como eu disse, possui como base, entre outras, a lei de execução fiscal, que prevalece quando divergente sobre o Código de Processo Civil, mas sempre se aplica aí subsidiariamente o CPC, sem problema algum, e a lei de medida cautelar fiscal 8.397 de 92. Vejam aí que no âmbito do processo tributário é preciso que se analise em que momento a relação jurídica de direito material deve ser utilizada a respectiva ação de natureza tributária, seja por parte da Fazenda, seja por parte do contribuinte. Isso vamos estudar, né? Em que situações, por exemplo, se deve ingressar com a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, em que momento será a ação anulatória de débito fiscal, em quais momentos são cabíveis a ação de restituição do pagamento de tributo indevido, em quais momentos são cabíveis a ação de execução fiscal, a lei de medida cautelar fiscal, o mandado de segurança, a ação consignatória em pagamento. E vamos estudar especificadamente esses tipos de ações judiciais. Percebam comigo que no direito material, a partir do momento que um fato gerador ocorre, o poder público age com seu poder de autotutela. Inclusive, é um dos raros casos no direito em que o próprio credor constitui um título executivo extrajudicial sem a participação do devedor. Vocês viram comigo que esse título executivo extrajudicial, né, ele
é formado a partir da inscrição em dívida ativa, ok? Vejamos aí 4 características fundamentais do processo judicial tributário. A primeira característica é o controle externo da legalidade. O processo corre no Poder Judiciário, que controlará a legalidade dos atos praticados pela administração. Poder Judiciário aí com maiúscula. Importante salientar isso. Formalismo, né? Todo processo judicial é revestido de formalismos determinados por dispositivos legais. Definitividade dos julgados. Chegando à última instância, as decisões judiciais tornam-se definitivas, não havendo como modificá-las, talvez, né, dependendo da hipótese, apenas por meio de ação rescisória. Veja que uma quarta característica aí é o poder expropriatório. A ação de execução fiscal pode resultar na perda por parte do sujeito passivo de parte do seu patrimônio, com o objetivo de cumprir decisão que lhe tenha sido desfavorável. Aqui é importante salientar, né, que esse poder expropriatório ele vem com a ação de execução fiscal. Antes, vocês sabem, quando a obrigação ela é exigível, que não há esse poder expropriatório, que são as medidas coercitivas no direito tributário, que vão ser utilizadas, por exemplo, como a penhora, apenas na execução fiscal. Tem aí também uma característica, que é uma característica, na verdade, geral, a relação triangular. Na ação judicial estão presentes os 3 elementos subjetivos que lhes são típicos: autor, o réu e o julgador. E, por fim, lei de regência é a competência privativa da União legislar sobre o direito processual, conforme o artigo 22 da Constituição Federal. Inclua-se aqui também, né, como características peculiares, alguns privilégios, né, privilégios que o Supremo Tribunal Federal entende como constitucional. E eu, atuando há mais de 5 anos, quase 6 anos, como procurador do Distrito Federal, sei que esses privilégios são fundamentais para que o Estado também faça a sua defesa, né? O volume de ações contra o Estado e a burocracia ainda reinante no próprio Estado faz com que ele tenha que ter alguns prazos diferenciados. Por quê? Porque o Estado ele está sob a égide da legalidade. E a legalidade, ela estabelece que o Estado tem que cumprir com diversas formalidades para que dê andamento em determinado processo. Então, por isso é essencial a questão dos prazos diferenciados para a Fazenda Pública. Sem eles, podem ter certeza, você que será um futuro procurador municipal, procurador estadual, um procurador federal, um advogado-geral da União, um procurador da Fazenda Nacional. Sem eles, estaria realmente impossibilitado o Estado de se defender, de se utilizar do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a própria lei exige determinadas formalidades que são para o Estado e não exige essas formalidades para o particular. Então, por exemplo, o prazo em quádruplo para contestar a ação que contra eles é proposta, né? Aqui é contestar. O prazo em dobro para recorrer das decisões que venham a ser proferidas no processo que sofreu execução por precatório, né? E o duplo grau de obrigatório em casos de decisões a eles contrárias, dependendo do valor, ok? Então veja aqui 3 espécies de processo judicial. Poderíamos dividir em processo de conhecimento, o processo de execução, que vamos estudar, e o processo cautelar, que também vamos estudar. Vejam aí agora, para concluir esse item, alguns princípios norteadores do processo judicial tributário, que também são norteadores do processo judicial comum. Vejam o princípio do dispositivo, que é aquele pelo qual as partes assumem a obrigação processual de iniciar, impulsionar, manter ou finalizar o processo. Na esfera tributária, é pouco aplicado em razão da legalidade estrita. O princípio da bilateralidade refere-se à necessidade de citação do réu como requisito
de validade do processo, o princípio da oralidade, o princípio da publicidade das provas dos atos processuais, que é um princípio constitucional estabelecido também na Constituição, o princípio da economia processual, que tem aí como base a abreviação do processo, eliminando atos que sejam meramente dilatórios, mas respeitando sempre o limite do direito de defesa e evitando as possibilidades de erros, o princípio da eventualidade ou da preclusão, seja ela normativa, seja ela lógica, né? Por esse princípio, o processo se divide em várias etapas em que cada uma dessas etapas devem ser realizados certos atos processuais que carecerão de eficácia caso sejam executados em etapas que não as devidas, ou seja, o processo judicial, ele é um caminhar. E se você, né, não se utilizou no momento adequado de determinadas possibilidades que você deveria utilizar, há a chamada preclusão. Veja o princípio da verdade material, o princípio da verdade formal, o princípio da lealdade. O princípio da lealdade é fundamental na relação processual e cada vez mais vem sendo utilizado nas decisões judiciais. Afirma que as partes e seus procuradores têm a obrigação de expor os fatos em juízo conforme a verdade de proceder com lealdade e boa-fé, não formulando pretensões que sabem destituídas de fundamento. O princípio do duplo grau de jurisdição, né, que depende do valor atualmente. Então, verifiquem junto comigo, nessa introdução, que o processo judicial tributário, né, ele não tem um código tributário próprio. Ele é regulado em leis esparsas. Por exemplo, a ação de repetição de indébito tributário é regulada pelo CTN. A ação de consignação em pagamento é regulada pelo CTN. A ação anulatória de débito fiscal e a ação de restituição do pagamento e a ação anulatória do débito fiscal e a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária também está disposta, por exemplo, tanto na lei de execução fiscal como no Código de Processo Civil. Temos também, e é importante para fins de ação de execução fiscal, uma lei própria, que é a Lei 6.830 de 80, em que ela estabelece um determinado regramento e apenas nesse caso só se aplica subsidiariamente o CPC caso não haja norma específica. Temos também a Lei de Medida Cautelar Fiscal, que é uma lei de 92 que vamos estudar aqui. Então veja que, segundo a doutrina, temos um processo de conhecimento, um processo de execução fiscal e um processo cautelar fiscal. E que as normas de direito processual estão em leis esparsas. Não temos um código de contribuinte, um código processual tributário próprio. Temos uma lei de processo administrativo tributário no âmbito federal, normalmente no âmbito estadual. E em municípios de grande porte também temos essas respectivas leis, que devem observar hoje os princípios que regem o processo administrativo tributário e vamos estudá-las no Unidade Temática 16. Por sua vez, para concluir, vejam que existem características próprias e existem princípios norteadores do processo judicial tributário. Isso não quer dizer que essas características e esses princípios também não se apliquem ao direito processual comum, ok? Iniciamos no próximo bloco com algumas questões específicas do próprio direito tributário. Um forte abraço.